Fala, meu povo, tudo jóia? Meu nome é Diego Tavares e a gente está desenvolvendo um projeto do zero em Rust. Esse é a parte 3 do nosso vídeo, é o quarto vídeo, mas é a parte 3. Eu tive que quebrar a parte 2 em 2 vídeos porque ficou grande demais. Mas a ideia de hoje é que a gente desenvolva uma melhor maneira de lidar com exceções, com capturar exceções, mostrar exceções no nosso log ou para o usuário. E a ideia é que a gente use uma ferramenta de Rust que permite com que a gente organize nossas exceções de uma maneira um pouco melhor do que mostrar um stack trace gigantesco, que eu tenho que ficar catando linhas de código para descobrir onde foi o problema. Tá? A gente vai fazer algo um pouquinho mais inteligente. E esse vídeo é uma continuação dos vídeos anteriores, então se você perdeu os outros vídeos eu vou deixar o link aqui, basta acompanhar, eles estão numerados. E o código todo eu estou deixando aqui no GitHub, tá? O link está na descrição do vídeo. Inclusive, curte o vídeo, compartilha com todo mundo que vocês acham que tem interesse em Rust ou que pode se interessar por aprender a desenvolver usando essa linguagem nova. E no GitHub, a Master Branch vai estar sempre com a última versão do código do último vídeo que eu soltei, tá? Pode ser que demore uns 2, 3 dias para eu subir o código, mas geralmente vai estar atualizado. Mas se você está no vídeo 1, por exemplo, e quer ver qual que é o estado do código do vídeo 1, eu tenho tags, tá? E na tag você consegue encontrar exatamente o commit que eu estava durante o vídeo 1. Então dá para acompanhar, por exemplo, aqui todas as mudanças que eu fiz no vídeo 2 a partir do código do vídeo 1. Então fica bem fácil de acompanhar ou de talvez pescar alguma coisa que passou rápido no vídeo. Então entra aqui no GitHub, fica à vontade de clonar esse código, usar por conta própria, tá? E é isso, vamos começar. Bem, no último vídeo a gente parou aqui no handle_add, onde eu implementei a request e response usando a chamada no nosso servidor, tá? Então aqui a gente está usando gRPC, a gente está chamando um servidor que eu já conectei nele no último vídeo, e a gente está passando um request e recebendo um response. E se vocês lembram bem, no último vídeo não deu tempo de implementar o RM e o search, tá? Então eu implementei por conta própria. Eles são bem parecidos, o RM é praticamente uma cópia do add, alterando o argumento de entrada. E o search é um pouco diferente, porque o search retorna uma lista de notas. Vocês lembram aqui no nosso protobuf, search response é um repeated note. Quer dizer que isso aqui é uma lista, um vetor de notas, tá? E isso quer dizer que a gente tem que iterar sobre o nosso retorno para imprimir. E uma coisa que eu quero já mudar aqui é que para imprimir eu estou imprimindo título e conteúdo. Tá? Isso é pouco elegante, eu gosto de código elegante e simples. Eu acho que o que eu quero fazer aqui é imprimir uma nota, então eu quero ser capaz de fazer isso aqui, ó. Imprime a nota. Certo? Agora, se eu tentar compilar isso, vamos ver. Vai demorar um pouquinho porque eu fiz uma alteração nas bibliotecas que estão sendo importadas. Aqui, ele já me mostrou um erro. Então, essa nota que eu estou tentando imprimir, ela não implementa display, tá? Ou seja, ela não tem, usando o termo de Java, ela não tem um toString. Então eu não posso simplesmente jogar isso dentro de uma string, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Implementar o display. Só que a gente cai num probleminha. Se vocês lembram bem, esse arquivo BPP, que foi gerado pelo meu arquivo proto, ele é um arquivo que foi meio que compilado, ele é um arquivo autogerado. Se eu vier aqui, por exemplo, implementar alguma coisa, implement, display, tentar implementar aqui nesse arquivo, toda vez que eu compilar meu código, esse arquivo vai ser reescrito. Então eu vou perder tudo que eu fiz, tá? Então como que a gente faz isso? Lib, em uma biblioteca em Rust, é como se fosse o meu main, tá? O meu lib está dentro do mesmo crate do BPP. Então eu posso, fora do arquivo BPP, implementar algo de um objeto que foi definido dentro do BPP. Então aqui, ó, esse note foi definido aqui, e eu posso vir aqui e implementar ele, tá? Então,
eu vou implementar display for note. Beleza. Ele já vai me falar que eu preciso implementar algum método, e esse método format, fmt, tá? E beleza, agora a gente tem que implementar ele. Só um minutinho. Tá. O que a gente vai fazer? Eu vou f.writeString, que é o método que eu vou usar para escrever na tela. E o que eu vou escrever? Self.title. Na verdade, vamos escrever assim, ó. Eu vou pular o ID, eu não vou imprimir o ID em uma nota. Vai ser só o self of title e o self.content. Isso aqui é um string, então eu tenho que usar um format para que eu consiga aceitar variáveis dentro da minha string. Opa. Beleza, agora sim. Isso aqui tudo tem que virar um str. Rust tem dois tipos de string. Tem o str, que é esse str, que é o tipo primitivo de string, que é um vetor de caracteres. E tem um tipo um pouco mais complexo, que é uma string, tá? Tem métodos que vão lidar com str, tem métodos que vão lidar com string. A gente sempre tem um método toString e um toStr. Então é bem fácil converter de um para o outro, tá? É importante quando você está implementando um método que lida com string que você consiga decidir se você precisa do nível de performance do str, que é um tipo um pouco mais primitivo, mas que é um pouco mais chato de mexer porque ele é alocado estaticamente, ou se você pode usar um tipo um pouco mais avançado, que é um pouco menos performático, mas mais fácil de lidar, tá? Que é o string. Eu geralmente, para a maioria das coisas que eu faço, eu uso string, a menos que eu tenha algo que eu sei que vai ser bem melhor usando alocação estática. Beleza? Eu acho que é isso. Format retorna um result. WriteStr retorna um result. Então, é isso mesmo. Se a gente compilar agora, já vi que provavelmente meu código agora funciona. Se eu colocar o parênteses, ele deve funcionar, né? Aí, ó. O compilador de Rust me salvando. asstr. Agora sim. Não sei por que ele decidiu importar isso aqui, mas beleza. Tá. Tudo compilou. Eu tenho alguns warnings aqui que a gente vai lidar daqui a pouco, mas eu já consigo agora, no meu main, só imprimir uma nota. Agora vamos para a parte que interessa, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai usar uma biblioteca que chama error stack. Então, primeiro eu já vou entrar no meu projeto, creates ppp CLI. Eu dou um cargo add error stack. Ele vai adicionar uma biblioteca nova aqui no meu cargo toml.
Gente, sempre assim, quando eu tô gravando, meu computador decide ficar muito lento. Eu não sei o que acontece. Beleza, tô no arquivo errado, por isso que não tá aparecendo. Então aqui ele adicionou meu erro stack. E se vocês lembram no último vídeo, toda vez que eu tinha algo que poderia dar errado, eu chamava um expect e passava uma string de qual erro está acontecendo. Funciona? Funciona. Mas vamos testar esse código aqui para a gente ver por que isso não é ideal. Tá? Então eu vou no meu executável, target, debug, ppp, e vou chamar a função add, passando title test, content test. Eu sei que isso vai dar erro porque a gente implementou aqui em cima uma conexão com o nosso servidor, só que o servidor não existe, né? Então essa porta aqui não vai conectar. E o erro que ele vai dar é essa coisa linda aqui. A thread main entrou em pânico e falhou para conectar e blá blá blá, o tamanho do erro, né? Isso não é amigável. Eu consigo descobrir o que aconteceu, TCP connection error, mas esse erro aqui não é um erro para o usuário, mas também não é um erro para o desenvolvedor. É um erro que o desenvolvedor tem que parar, se dependendo do tamanho do erro, tem que copiar isso para um arquivo de texto, quebrar, por exemplo, por, sei lá, eu quebraria isso por vírgula para ter algo que eu consigo ler numa tela para ir tentar caçar qual que foi o erro. E a gente vai usar essa biblioteca para evitar isso, tá? Então, com esse error stack, o que eu gosto de fazer? Primeiro, a gente já tinha definido um enum de erros aqui, que estava... Aqui, ó. A gente já tem um enum de erros. Como a gente vai ter mais código aqui, eu vou migrar isso para um novo arquivo, tá? Eu vou criar um novo arquivo Rust, que eu vou chamar de error def. E sim, eu quero adicionar o git. E eu quero adicionar ele ao meu arquivo, meu main. Então já está importado aqui. Eu vou copiar isso aqui. Na verdade, eu vou arrancar ele fora daqui. E eu vou colar ele aqui. Tá? E para que isso funcione, eu tenho que importar. Mas vamos implementar primeiro, depois eu importo. Beleza? Tá, o que eu vou implementar aqui? Primeiro, eu já vou, de cara, importar as bibliotecas que eu vou precisar. Que eu sei que eu vou esquecer depois. Vou importar erro. Por enquanto, só isso. Eu quero que um erro consiga ser impresso de uma maneira amigável. Então, eu vou implementar para ele. Display. Do mesmo jeito que a gente implementou display para Note. Agora eu vou implementar display para BPP CLI error. E o que esse display vai fazer? Ele vai... Como isso é um... Nossa, deixa eu retirar isso aqui da frente, né? Isso, desculpa, gente. Como o tipo que eu estou lidando é um enum, eu vou fazer um match nesse enum, que eu quero imprimir uma mensagem diferente para cada tipo de erro. E já me dá a opção de adicionar todos os erros que existem. E para cada erro, eu vou escrever uma string, do mesmo jeito que eu fiz da outra vez. Write_stir. E eu vou escrever uma mensagem amigável. Failed to add note.
failed to remove node, failed to search node. Tá? Por enquanto eu vou começar com... Oh, search não. Esse aqui é... Olha pra você ver, eu indo no automático. Invalid parameter. Invalid parameter. Eu posso enriquecer uma mensagem. Por exemplo, invalid parameter. Quer dizer que um parâmetro está inválido. Qual parâmetro? Se dá uma exceção dessa no stack trace, eu não sei qual parâmetro. Então eu vou permitir, ou eu vou exigir que um parâmetro seja passado aqui. Então vou dizer que esse tipo aqui ele aceita um string. Isso quer dizer que aqui eu vou ter um string no meu match. E quer dizer que aqui eu posso imprimir um string. E eu vou usar aquele mesmo truque de format. Então, a gente vai format. E aqui eu vou passar a mensagem. Eu posso passar ela até aqui dentro já. Isso aqui tem que ser um string. De novo, aquela velha história do string stir. String. Ou ao contrário. Acho que é stir. As stir. Pronto, agora sim. Tá? Então, fazendo esse display, eu já permito com que cada erro meu imprima uma mensagem mais amigável. Mas isso não salvou minha vida ainda, tá? Aqui ele vai me dar a opção de importar. Eu quero importar. Porque eu migrei isso para um outro arquivo. E vamos pegar um erro aqui, para a gente usar de exemplo, para mostrar para vocês o que é interessante dessa biblioteca. Primeira coisa que a gente tem que fazer para que ela funcione é importar. Porque essa biblioteca ela vai substituir o meu tipo de retorno. Todas as minhas funções principais aqui, elas retornam um result. E se eu navegar para esse result aqui, ele está dentro de uma biblioteca, está dentro do core de Rust, tá vendo? Eu vou substituir isso pelo result dessa erro stack, que é nada mais que um wrapper, tá? Ele está construindo em cima do erro, do tipo que já existe. Então eu vou usar secrete. Não, ok. Use error stack. E eu quero usar dele o report, que eu vou explicar daqui a pouco. E vou usar o result, que vai ser que está substituindo o result. Então agora, se a gente vier para cá, por exemplo, vocês vão ver que se eu navegar para result, eu já não caí naquela biblioteca, eu caí no result da erro stack, tá? Beleza. Então já vamos começar por aqui. Ó. Antes, quando eu falhava na conexão, eu só soltava um failed connect, que me gerava aquela mensagem nada bonita. Failed connect, blá. Agora não. Agora o que eu vou fazer? Eu vou primeiro mapear um erro, map. Então quer dizer que quando o que eu chamei falha me retornar o segundo item da tupla, que é o erro, eu vou pegar esse erro e eu vou transformar ele num report de erro. Tá? E, além disso, eu vou mudar o contexto dele para bpp CLI error, que é aquele erro que eu tirei. E como que eu faço isso? Eu sempre vou mudar o contexto para o contexto que eu quero retornar, tá? Senão ele vai me dar um erro de tipo. E eu já escrevo o tipo do erro, dois pontos, e ele vai me dar as opções que existem. E eu vou analisar, esse erro que eu estou retornando aqui faz parte de um desses tipos de erro que eu já defini? Então aqui no caso eu estou falhando para conectar com o servidor. Isso é falha para adicionar nota? Não, porque eu estou no run, isso aqui pode ser qualquer comando, pode ser adicionar, remover. É parâmetro inválido? Não, eu não tenho certeza que não conectou porque o parâmetro está inválido. Falha para remover? Não, então vai ter que ser um tipo de erro novo. Eu vou chamar de failed to connect. E eu preciso jogar uma mensagem de erro
eu posso colocar uma mensagem de erro. Vamos brincar aqui. Vamos pegar a porta e isolar ela numa variável. Então, aqui eu vou ter que fazer com que isso seja um format. Isso, e aqui eu vou passar para esse field connect a porta. Field to port. Vamos jogar esse aqui para baixo, né? Porque ninguém merece ficar caminhando na tela. Field connect to port. Isso aqui é um string. Eu vou ter que fazer aquele mesmo esquema do format. Tá. Já vamos ver aqui se esse connect esperava. Esse modo de apresentação é difícil, ler as funções. Mais um connect. Eu acho que era um string mesmo. Acho que assim vai funcionar. Beleza. E eu posso arrancar fora esse expect. E o Rust tem uma coisa mágica, que é a interrogação. Uma interrogação quer dizer se isso deu erro, se essa função, essa chamada aqui que retornava um result, e o connect também retorna um result, me retornou um erro, já retorna aqui. Quer dizer que aqui já é toda interrogação já é uma chamada de retorno, tá? Em caso de erro. Em caso de sucesso, eu continuo executando. Então é isso. Com essa pequena mudança que eu fiz aqui, vamos ver se eu não fiz nada de errado. Provavelmente vai faltar uma coisinha ou outra, mas acho que não. Ele vai demorar um pouquinho porque a gente adicionou uma biblioteca nova. Eu esqueci de adicionar meu erro novo, né? Eu tenho que vir aqui e dizer que eu tenho um tipo de erro novo, que é uma string. E olha que interessante isso aqui. Como eu tenho um match aqui para cada erro, ele me força para compilar que eu tenha uma mensagem que eu trate com esse tipo de erro, imprimindo uma nova mensagem. Então ele não vai nem compilar se eu não colocar uma mensagem nova. Então você é meio que obrigado a lidar com todas as suas possíveis exceções. Isso é programação de adulto. Você não só deixa explodir a exceção e se der erro aqui, eu descubro onde deu erro. Não, você lida com o problema aqui. Se deu erro, você explica onde aconteceu o erro e qual foi o erro. Porque o seu eu de amanhã vai ser muito grato de que você lidou com a exceção de uma maneira adulta e não só abandonou ela, para que quem encontrou o erro no meio do caminho, no meio do incêndio, seja obrigado a encontrar o que aconteceu. Beleza, vamos tentar compilar de novo. Opa. Bom, parece que vai compilar. Opa, não. Eu esqueci de mais um detalhe. Eu preciso implementar erro. Para que isso funcione, esse BPP, se lá erro, precisa implementar erro. Então, impl error for se lá error. E que eu saiba, eu não preciso implementar nada. Eu acho que é isso. Tô no lugar errado? Tô. É isso que aconteceu. Aqui. Então vou implementar erro para o BPP se lá erro. Eu acho que é só isso. E, gente, o meu compilador, no caso de Rust, é o meu melhor amigo, tá? Eu escrevo um pouquinho de código, compilo. Escrevo um pouquinho de código, compilo. Que é isso que vai me mostrando que eu fiz errado.
Ah, lembra que eu mudei o invalid parameters e eu falei que agora eu sou obrigado a falar qual parâmetro é inválido? Ele já me mostrou aqui, ó, você esqueceu. Então, no caso aqui, onde a gente está dentro do handle add. Deixa eu minimizar aqui. A gente está dentro do handle add, dentro do add, tá? Então, se você não me passou como usuário o título e o conteúdo, eu dei erro. Então aqui eu vou dizer title and content cannot be empty. Tem mais um detalhe aqui. Como é que eu explico isso? Então, esse result novo aqui, qual que é a diferença dele para o result original de Rust? Ao invés de um erro C, ele tem um report de um erro C. E o report é o que vai ajudar a gente a meio que montar uma cadeia de erros, um stack de erros, uma pilha de erros. Tá? Então, para simplificar, aqui eu tenho que retornar report do erro. É só um wrapper. Tá? Se eu me lembro bem, é isso. Deixa eu só me lembrar aqui. É só isso mesmo. Vamos compilar. Vamos ver agora. Mais um erro que eu estou retornando, que deveria ser um report. Ah, esse aqui já é mais interessante. O que vai acontecer? Quando ele estiver lidando com um erro, eu vou montar um report com o erro original. Opa, peraí. Dentro do erro, vou montar um report do erro original. Eu quero manter o erro original, porque eu quero imprimir o que aconteceu na realidade, mas eu vou mudar o contexto dele para o erro que eu tenho que retornar. Certo? Eu devo ter isso em mais algum lugar. Eu já vou até copiar essa estrutura aqui, ó. Porque Ctrl+C, Ctrl+V é mais rápido. Então aqui é a mesma coisa. Eu vou montar um report do erro que eu tenho que retornar. Certo? E agora eu acho que vai. Bom, no Rust, geralmente quando o compilador demora, quer dizer que deu certo. Pronto, deu certo. Agora vamos tentar rodar aquele mesmo comando, esse mesmo comando que deu o erro feio no passado, e ver a diferença. Olha para você ver a diferença. Ele falou, ó, o erro original é esse aqui, ó. Falhou para conectar. O contrário, o erro mais próximo do executor é esse aqui. Falhou para conectar na porta 8085. O erro interno foi transport error. Esse transport error é retornado internamente pela biblioteca que a gente está usando para conectar no servidor, quando o servidor não existe ou quando ele não está disponível na porta. Tá? Então é isso. Ó. Com uma pequena mudança de código, a gente é muito mais capaz de rastrear o erro e de ter de onde ele saiu. Olha o antes e o depois aqui é gritante, né? Eu não preciso fazer nada agora que eu já consigo saber onde está o erro. Tá? E a ideia aqui é que agora, vamos subir para o topo do código aqui, todos os lugares que eu estava meio que engolindo o erro usando expect, eu até tinha deixado um to do aqui, eu vou substituir isso por map error. Dado um erro, eu vou reportar esse erro, report error, e mudar o contexto para bpp CLI error. No caso aqui foi uma falha para
executar um comando. Eu tenho um erro para esse tipo? Tá, foi uma falha para adicionar nota. Acho que aqui cabe. E eu vou arrancar fora esse expect e só colocar uma interrogação aqui para retornar o erro assim que ele acontece e não continuar a execução. Mas no caso de sucesso ele continua. Mesma coisa aqui. Vou copiar e colar, né? Porque isso. Se a gente procurar, eu devo ter mais expects por aqui. Mas vocês entenderam a ideia, tá? Eu vou fazer isso no código todo. E na versão que eu vou subir no GitHub vai estar com tudo corrigido, tá? E, lembrando, o objetivo é ajudar o nosso eu de amanhã. Porque quando der um problema no futuro e ele estiver em produção, com tanto de cliente esperando, o sistema está fora do ar, eu não quero ter que ficar copiando isso aqui e mascando esse texto até eu achar onde foi o problema. Eu quero que meu erro me ajude, meu print de exceção me ajude a encontrar onde está o problema da maneira mais rápida possível, tá? E eu recomendo muito essa biblioteca, que eu tenho usado ela em um projeto bem maior, e quanto mais o projeto cresce, mais profunda é essa árvore de erros aqui. Então, mais impossível fica rastrear um erro com um código maluco desse aqui, e mais conveniente fica rastrear um erro com a cascata de erros te mostrando o que aconteceu, sem ser um stack tracezão igual o de Java, mas sendo mais específico. E, além disso, isso me obriga as restrições de tipo de Rust, que são bem restritivas, todo tipo tem que ser definido ou capaz de ser inferido. Isso me obriga a implementar uma mensagem ou a lidar com todos os erros um a um, porque quando a gente está programando com pressa, a tendência é passar por cima, né? Falar, isso aqui é uma exceção. Já lança uma exception, um runtime exception, no caso de Java, ou no caso de Python só lança um error e acabou. Não, no caso de Rust, quando você usa uma biblioteca assim, você é obrigado a lidar com erro a erro. E, de novo, não é para ser divertido, é para ser objetivo, eficiente e é para ser adulto, é para ser algo que você está lidando com engenharia, como você está escrevendo um código que não só é bonito, é legível, mas que lida com todas as possíveis condições de falha. Tá? E é isso que eu tenho gostado bastante de Rust. Então é isso, galera. Muito obrigado. Acho que ficou um pouquinho mais curto que o anterior, mas eu gostei. Então um abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de curtir o vídeo aqui, tá bom? Abraço.